Olá, nós vamos hoje tratar de um conceito bastante importante para quem quer entender melhor o fenômeno religioso, a dimensão religiosa e a presença dos elementos religiosos em nossa cultura e em nossa sociedade. Nós vamos tratar hoje de um elemento chamado tradição. Nós, em outros vídeos, já viemos discutindo um pouco de onde que essa experiência religiosa que se encontra em nosso cotidiano surge. Já vimos algo sobre a questão da religiosidade, as grandes buscas, a experiência de fé, quando nós nos deparamos com dimensões que se revelam na vida, na existência, que nós ainda não tínhamos nos dado conta, e esse deparar-se com essas dimensões podem nos levar a uma conversão, ou seja, uma mudança de vida, e com essas experiências de fé, que são tão marcantes e transformadoras que nós não conseguimos expressar da forma como expressamos coisas assim, mais do cotidiano. E por isso, essas experiências sempre elas acabam fazendo surgir símbolos que nos dão uma memória, constituem a memória da experiência de fé. Isso serve tanto para o âmbito pessoal, então nós já vimos em outras oportunidades o quanto que essa experiência ela acontece na vida, no cotidiano, mas também nós precisamos começar a entender as instituições religiosas a partir desse tipo de experiência. E é aí que nós chegamos na tradição, no conceito, na categoria de tradição. Essa palavra é muito judiada em nosso cotidiano, essa palavra é muito mal utilizada. A gente geralmente pega a tradição por algo ultrapassado ou pior ainda, pela tentativa de manter algo ultrapassado sendo feito ainda hoje. E isso em parte acontece também por causa de instituições que acabam se assumindo como tradicionais e acabam agindo dessa forma. Acabam fazendo com que a tradição acabe ficando marcada pela questão de simplesmente manter algo da mesma forma como aquilo sempre aconteceu. Tradição não se trata disso. Vamos começar pela palavra, eu sempre gosto de ter isso como ponto de partida. A palavra tradição é um verbo. Claro, ela chega à nossa língua como, não como verbo, né? Mas como um substantivo. Mas ela é o verbo trazer. Quando a gente traz alguma coisa, é porque a gente quer que aquela coisa se torne novamente presente, esteja ali novamente, faça parte da nossa vida. Trazer. Se nós vamos combinar um almoço, uma janta, alguém tem que trazer a comida. E aí nós temos o almoço ou a janta. Então a tradição significa trazer. E numa forma mais ampla, não é simplesmente trazer, mas era trazer para alguém que possa levar isso adiante. Então aí a gente já tem um outro elemento. Eu trago algo para ser levado adiante. E por que eu tenho que trazer algo para ser levado adiante? Porque se alguém não levar adiante, aquele algo vai ser esquecido, vai desaparecer. Ele vai acabar, daqui a pouco vão achar que aquele algo não existe. Então, algo precisa ser trazido para que outros sigam adiante e mantenham vivo este algo, sendo bem genérico. Quando a gente trata da experiência religiosa, da experiência de fé, este algo que precisa seguir adiante é a própria experiência de fé. Mas como é que uma experiência de fé segue adiante? A partir ou através dos seus símbolos, ou seja, da sua expressão, da sua comunicação visível, da sua comunicação que está ali colocada para as pessoas, e a partir dos símbolos com aquilo que as pessoas que viveram aquela experiência de fé fazem desses símbolos.
Então a tradição é o ato de levar adiante uma experiência de fé que se expressa em símbolos. Só isso não basta, porque daqui a pouco eu posso ter ali um símbolo que nasceu de uma experiência de fé e ele fica solto e ninguém mais sabe qual é a relação dele com aquela experiência de fé. De que forma que esse símbolo vai ser sempre associado àquela experiência de fé. E aqui é importante, a experiência primeira, a experiência original, de onde saiu aquele símbolo. Então, este símbolo vai ser associado àquela experiência primeira por aqueles que o herdam, por aqueles que pegam esse símbolo e levam adiante, através de outra coisa que essas pessoas precisam também assumir, que é a história daquela experiência. Essa história precisa ser narrada de novo para que este símbolo possa renovar o seu sentido. De maneira geral, essa narrativa da experiência de fé que renova o sentido do símbolo, na história isso se chama mito. O mito é a narrativa simbólica de uma experiência de fé. Eu não vou entrar em outros detalhes aqui, por enquanto, porque o mito é um campo muito vasto. Mas a grande chave de leitura é essa. A gente tem a experiência de fé, a gente tem o símbolo, a gente precisa contar a história da experiência de fé para que esse símbolo volte de novo a ser relacionado com essa experiência, e aí a gente tem a narrativa mitológica. Só que a narrativa mitológica ela precisa ser diferenciada de outras tantas narrativas que a gente faz no cotidiano. Então, quando essa narrativa vai ser de novo contada, ela é contada de uma maneira especial. Ela é contada em algum momento especial. Ela é contada com as pessoas convidadas a terem uma atitude diferente para ouvirem essa narrativa. Isso a gente chama de rito. Então vejam, nós temos aí uma cadeia de elementos que vão nos levar a ter uma experiência de fé renovada de geração para geração através do tempo. Da fé, da experiência de fé vem o símbolo, do símbolo vem o mito que narra a experiência de fé como história, do mito vem o rito, porque com o rito eu entro nessa história do mito. Vamos entender isso como uma produção de cultura pop muito conhecida, que é engraçado, porque ela é da década de 60, mas ela fez um grande barulho agora, no ano passado, e que bom, foi um barulho positivo. Para a gente entender tradição, entender bem tradição, uma das coisas que está aí, todo mundo está falando, e que nos ajuda muito a entender é Pantera Negra. Pantera Negra é um personagem criado na década de 60, na Marvel. Não por coincidência, o nome dele, né, Pantera Negra, o nome desse personagem, é o mesmo do partido norte-americano que fazia toda uma movimentação de defesa da comunidade negra contra a violência, discriminação, racismo, etc. Então é um personagem que nasce neste contexto. Em Pantera Negra tem uma coisa peculiar. Existem muitos outros personagens negros nos quadrinhos, na cultura pop, mas Pantera Negra é um rei. Ele é rei de uma nação africana. Essa nação africana, dentro do mundo de ficção da Marvel, Wakanda, ela não existe na realidade, né? Na África. Ela é a única nação africana que não teria sido colonizada por países europeus, por exemplo. E por ser a única não colonizada por países europeus ou por outras superpotências, ela se torna uma superpotência. Ela se torna a mais avançada nação em tecnologia, em medicina, enfim. Mas esta é uma nação de ponta, avançada e tradicional. E a grande expressão da tradição de Wakanda está exatamente nesse título que o rei recebe, que é o título de Pantera Negra. Provavelmente, né, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo assistiram o filme Pantera Negra,
E aí, se nós lembrarmos, né, o filme ele se inicia com um pai contando para o filho, provavelmente o rei T'Chaka, contando para o T'Challa, que depois é o protagonista, a história de Wakanda. A queda do meteoro, de onde saiu o Vibranium, que é o grande metal precioso de Wakanda, a divisão das nações, dos grupos de Wakanda, né? Aquilo que continua mantendo os grupos unidos, o fato de que tem um grupo que se isolou, enfim, e a grande tradição de Wakanda da escolha do seu soberano diante do seu povo e com aquele soberano assumindo essa identidade e sendo o grande representante e o grande defensor também de Wakanda. E aí, ao longo do filme, nós vamos ter toda uma discussão muito interessante sobre tradição. Porque nós temos ali o antagonista, que é alguém que foi criado fora do ambiente de Wakanda, que depois ele vai reivindicar o seu lugar no trono a partir da tradição de Wakanda, para se legitimar. Nós temos ali uma perversão da tradição com o próprio T'Chaka, né, o pai do Pantera Negra, né, do T'Challa, né, quando ele descobre o que o pai dele fez. Não vou dar spoiler se alguém ainda não viu o filme. Mas nós temos principalmente aquilo que é o mais importante para aprender sobre tradição. Que tradição não é algo do passado que precisa ser reproduzido tal e qual no momento presente. Tradição é a memória viva da experiência fundadora de uma comunidade, que a gente também pode assumir como experiência de fé, que precisa ser trazida, renovada no presente, em diálogo com os tempos atuais. É isso que a gente vê no Pantera Negra. E ali a gente tem uma lição muito grande sobre tradição. Aquilo é tradição. Eu trago aquilo que é história em diálogo com aquilo que é o presente, sem perder a memória, mas também sem fazer da memória e da história uma prisão que me impede de conversar com os tempos atuais. Aliás, o desfecho do filme é exatamente esse. Esse é o impasse, né, que o T'Challa vai ter, né, nos tempos em que a gente vive sobre as relações de Wakanda com outros países, né? E ele tem uma decisão para tomar, ele toma a decisão, não vou falar aqui, né, apesar do filme já tá passando em vários lugares aí, né, televisão, TV a cabo e tal, muita gente já deve ter assistido, mas para quem não assistiu, vale a pena assistir. Ah, e tem uma outra coisa, que aí é uma questão de metalinguagem do filme, porque os povos de Wakanda que aparecem ali, eles são baseados em nações do continente africano que são reais. Então, o filme também traz toda uma tradição de matriz africana que está presente ali nos rituais que são mostrados, nas estamparias, né, que esses povos usam para se diferenciar uns dos outros, em algumas questões de linguagem. Depois a gente tem toda uma questão de que o filme foi produzido por um elenco negro, né, e que aí eles têm documentários, o making of do filme mostra bastante bem isso, o quanto que eles tiveram esse cuidado de trazer presente aquilo que é a memória do povo, ou seja, a tradição. E quando o filme estreia, em vários lugares, principalmente no continente africano, nós tivemos pessoas, grupos que foram assistir o filme caracterizados como os seus ancestrais se caracterizavam, porque o filme é sobre isso. Então, o que é tradição? É trazer presente a experiência fundadora. E ao trazer presente essa experiência fundadora, colocá-la diante dos tempos atuais e provocar diálogos. E aí a gente sempre vai ver que tem coisas da experiência fundadora que talvez a gente tenha que abrir mão. E tem coisas que a gente precisa seguir adiante. Então, de maneira alguma, a tradição é simplesmente pegar uma coisa do passado e reproduzir sempre, sempre, sempre. Não. Todos nós viemos de tradições. Então, também precisamos pensar nisso. Que tradições nos produziram? Nós somos assim por causa de algumas tradições. E algumas muito mais antigas do que nós, com a nossa família. Então, nós precisamos fazer essa leitura. No campo religioso específico, é bem importante que a gente lembre que aquilo que nós chamamos de religião, na verdade, se chama tradição religiosa. Então, as tradições religiosas, sejam
quais forem, que nós conhecemos hoje. Podemos falar aqui em judaísmo, em islamismo, no cristianismo, com suas várias igrejas, elas são fruto de uma tradição. A experiência fundadora, trazida de novo para os tempos atuais, é colocada em diálogo com esses tempos atuais. E a partir dali a gente tem uma comunidade, aqui é outra coisa importante, uma tradição se mantém com uma comunidade que partilha essa mesma experiência fundadora, uma comunidade que se renova, que se reconhece e que tem ali um pacto social e que vai seguir adiante a partir desse pacto. Então isso como tradição. Vamos tirar um pouco algumas coisas que a gente acostumou a associar a esse termo, porque a tradição é muito mais do que aquilo que a gente ouve falar por aí. Tá bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente se encontra em novas discussões sobre os fenômenos culturais e religiosos.